Olá, pessoal! Como vocês estão? Conseguiram descansar um pouco após o final de semana de provas? Espero que vocês tenham ânimo para que a gente possa juntos resolver a prova de Sociologia que vocês fizeram dentro do contexto da A9. Foi uma prova centralizada, como vocês já sabiam que seria, e eu espero que eu tenha conseguido ao longo do trimestre prepará-los para encarar essa avaliação. Então vamos lá? A prova de Sociologia começa a partir do item 41. No item 41, a gente tem uma questão que é contextualizada pelo tema do skate. A gente teve uma garota medalhista nas Olimpíadas de Tóquio, não é mesmo? A Raíssa Leal, que ficou conhecida como Fadinha do Skate. É uma questão que vai dialogar com o tema dos equipamentos sociais, é uma questão bem legal. E nós temos aqui como texto motivador uma notícia do estado do Pará. Vamos lá. Skatistas paraenses pedem estrutura para sonhar com disputa olímpica. Raíssa Leal, a fadinha do skate, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, impulsiona debate sobre estrutura adequada para a prática do esporte. Após a histórica medalha de prata conquistada por Raíssa Leal, a fadinha do skate, nas Olimpíadas de Tóquio, a demanda por espaços públicos com estruturas adequadas para o esporte ganhou fôlego na região metropolitana de Belém. Na capital do Pará, um projeto de pista está em discussão na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, para atender às reivindicações dos praticantes. Devido à importância de retomar, revitalizar e construir locais que incentivem a prática esportiva na cidade, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude, SELJ, e de Infraestrutura, CESAM, vem implantando em seus atuais projetos estruturas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das crianças, jovens e adultos. Recentemente, a Praça Tonico Vicente foi inaugurada com uma pista exclusiva de skate. O espaço é bastante utilizado no final da tarde pelos amantes do esporte. A questão 41 perguntou então: a matéria acima retrata a discussão feita para solucionar os problemas resultantes da utilização do espaço público na região metropolitana de Belém, Pará. Com a visibilidade olímpica, a prática do skatismo revelou os maiores desafios para os amantes desse esporte, incluindo a marginalização e a falta de incentivo do poder público para a sua prática nas cidades. Uma interpretação sociológica plausível desse tipo de utilização dos espaços urbanos é: vejamos as alternativas que nos foram ofertadas. Letra A. Estamos diante de uma importante demanda para o exercício da cidadania e de prática democrática na cidade, a respeito da utilização do espaço público. A prefeitura, letra B, não cedeu às intenções dos skatistas. Estes já são conhecidos por depredarem o espaço público. Letra C. O skate, por ser oficialmente, a partir desses jogos, um esporte olímpico, devido à profissionalização ser exclusivamente responsabilidade da Confederação do Esporte e a iniciativa privada, olha um erro de digitação aqui, pessoal, me desculpem, e a iniciativa privada para a construção de locais apropriados e com segurança nas cidades. Letra D. O direito à utilização do espaço público é de todos os cidadãos. Por isso, a Prefeitura de Ananindeua não deveria intervir na forma como skatistas se apropriam desse espaço. Letra E, a sociologia não pode se pronunciar a respeito desse tipo de debate sobre a estrutura para a prática do esporte. A resposta oficial para este item
Letra A. Estamos diante de uma demanda relativa ao exercício da cidadania. Gente, é uma questão interessante, como eu disse para vocês. Por que eu estou dizendo cidadania? A gente está falando da possibilidade de aproveitar a nossa cidade, de participar ativamente da vida em sociedade. Além disso, o esporte é um direito de cidadania. No Brasil, ele é taxativo lá nos direitos sociais. E a prática democrática na cidade, a gente conversou sobre isso, democratização do espaço da cidade, do espaço público, dar condições de acesso a todos, acesso a quê? A equipamentos, bens e serviços que trazem qualidade de vida, dignidade, acesso à cidadania. Então, a resposta aqui para o item 41, letra A. Espero que vocês tenham acertado. Questão 42. É uma questão que trata do tema das milícias, tendo como pano de fundo os filmes, né, Tropas de Elite 1 e 2 e uma entrevista do ex-comandante do BOPE. Vamos lá. Em entrevista ao UOL, que é um portal da internet de notícias, o verdadeiro Capitão Nascimento diz que é mais feliz longe do BOPE. O ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, inspirou o capitão Roberto Nascimento, vivido pelo ator Wagner Moura nos aclamados Tropas de Elite 1 e 2. Os conflitos familiares vividos por Pimentel ao longo de sua carreira na PM e o estresse de quem trabalha no fio da navalha diante da violência urbana da capital fluminense foram decisivos na composição do personagem principal do longa-metragem do diretor José Padilha. Segue um trecho da entrevista concedida ao UOL, onde Pimentel afirma sobre segurança pública e violência urbana nos grandes centros, em particular no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui uma pergunta do portal UOL. Qual a força das milícias hoje no Rio de Janeiro, na sua opinião? Pimentel responde: o melhor número para se medir milícia no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, é da Agência Nacional do Petróleo. A ANP calcula que 1,2 milhão de cariocas comprem botijões de gás superfaturados no Rio de Janeiro. Por quê? Compra botijão de gás pagando um tipo de sobretaxa para a milícia. E não é só favela, bairros inteiros que estão nas periferias das favelas também estão subjugados por essas organizações milicianas. A grande porrada na milícia foi concentrada há uns 10, 12 meses. Grandes lideranças milicianas foram presas no Rio de Janeiro e foi uma desorganização muito grande na milícia. Nestas eleições, os milicianos não conseguiram apresentar seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos como candidatos, mas muitos candidatos não milicianos e oportunistas ainda buscaram e compraram esses votos nestas regiões dominadas. Estabeleceram compromissos de campanha que serão cobrados futuramente. Então, aqui a gente tem uma fala, né, do Pimentel, em que ele comenta sobre a relação que existe entre as pessoas das comunidades urbanas do Rio de Janeiro e os milicianos, sobre aqui a sobretaxa que é cobrada para que o gás chegue para esse 1,2 milhão de famílias. Tem a questão política envolvendo aqui também esta relação. Na prova, nós tínhamos a seguinte: conforme a entrevista do ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, que foi problematizado no cinema sobre as milícias urbanas no Brasil, assinale o que for correto. Letra A. São organizações criminosas formadas em comunidades urbanas de baixa renda que auxiliam a população fornecendo segurança e apoio econômico. Letra B. Os recursos das milícias, de forma geral, são provenientes da extorsão de moradores
e da oferta de serviços ilegais de TV a cabo, gás, agiotagem e máquinas de caça-níqueis. Letra C. As milícias colaboram em um dos princípios do Estado, o monopólio da violência, ao impor condutas similares a leis e ao aplicar restrições e punições aos moradores. Letra D. As relações entre as milícias e a política são insignificantes, pois o voto secreto impede que essas organizações criminosas interfiram na política. Letra E. Conforme as palavras do ex-comandante do BOPE, com a prisão de lideranças milicianas e a desorganização das milícias, o problema pode ser resolvido com a própria exclusão de seus candidatos diretos nas últimas eleições. Olha só, gente. Então essa aqui é uma questão que ela vai mais no sentido do entendimento do que é milícia e de como essas milícias operam. Ela se insere no contexto da sociologia da violência. Eu tentei apresentar um pouco disso na aula de revisão. Não foi exatamente o nosso foco, né? Nós não usamos este pano de fundo para as nossas aulas, mas é uma questão relativamente tranquila. Digam aí para mim o que vocês responderam, que eu vou mostrar para vocês o gabarito oficial. O gabarito dessa questão é a letra B. Os recursos das milícias vêm de formas de extorsão pela oferta de serviços que são ilegais. E aqui na alternativa a gente tem a referência ao serviço de gás, que está comentado lá no texto motivador da questão. É interessante que foi resgatado aqui o tema conceitual do Estado, né? Monopólio da violência. Monopólio da violência é uma prerrogativa estatal e institucional que as milícias fazem, não é legal e não é legítimo, não casa com o conceito de Estado, o conceito weberiano de Estado. As alternativas aqui que tratam sobre a relação das milícias com a política estão erradas, né? Que as milícias tentaram e ainda tentam interferir na política e nas eleições, mesmo com a instituição do voto secreto. E a letra A também não poderia ser considerada correta porque as milícias elas não fornecem segurança e apoio econômico. As milícias, ao contrário disso, reforçam o sentimento de medo, né, o aprisionamento, a perspectiva da dominação nas comunidades em que elas estão presentes. Certinho? Então vamos dar sequência. Questão 43. É uma questão sobre a agricultura familiar, mais uma questão sobre a sequência didática número 5. Então percebam que até agora nós tivemos 3 questões da sequência didática 5. É um texto simples, explicativo sobre o que é a agricultura familiar. A agricultura familiar, segundo a Constituição Brasileira, materializada na Lei nº 11.326 de julho de 2006, considera-se agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende a alguns requisitos básicos, tais como não possuir propriedade rural maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. No ano de 2006, o IBGE realizou o Censo Agropecuário Brasileiro. Nele, verificou-se a força e a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no país. Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país são da agricultura familiar. Aqui a gente tem informações que nós discutimos nas nossas aulas no contexto da estrutura fundiária brasileira, que eu comentei com vocês, que a maior parte do espaço rural brasileiro é composta por pequenas propriedades, por propriedades dos agricultores familiares. Apesar de cultivar uma área menor com lavouras, segundo dados do Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar 2015, a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira. É nesse contexto de valorização da participação popular nas políticas públicas que deve ser proposto o desenvolvimento da agricultura familiar, porque esse modelo, então, no contexto da valorização da participação
popular nas políticas públicas, que deve ser proposto o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar lida como uma estratégia de política pública. Por quê? Letra A. Diz respeito à gestão e organização da produção agrícola por grandes proprietários rurais. Letra B. É mais apropriado para o estilo de agricultura de larga escala, pelas características de menor ocupação de mão de obra e monocultura mecanizada. Letra C. Não está relacionado à sustentabilidade, o que gera facilidades para a sua implementação devido à organização da produção agrícola no Brasil? Letra D. É desenvolvido por núcleos familiares que são ao mesmo tempo os proprietários dos meios de produção e a mão de obra das atividades produtivas. Letra E. Representa uma parcela pouco significativa da produção de alimentos e emprego no país. É uma questão simples, o próprio texto traz a resposta para nós, que é a letra D. Então, a agricultura familiar é desenvolvida por núcleos familiares que ocupam e usam determinado território, sendo eles, sim, os donos dos meios de produção e da força produtiva, né, que opera naquele empreendimento rural. Questão 44. Também é uma questão da sequência didática 5, uma questão sobre conflitos rurais, questão que trata do tema do trabalho análogo à escravidão. Temos aqui um texto do José de Souza Martins, A Terceira Abolição da Escravatura. No Brasil, a escravidão contemporânea ocorre sob a forma de privação efetiva de liberdade, para forçar o cidadão a trabalhar para quem o emprega. Assume aqui a forma de escravidão por dívida. Fica o trabalhador cativo enquanto deve ao patrão por adiantamentos, alimentação, transporte, ferramentas. Geralmente é vigiado por pistoleiros. Nos anos 80 e 90, episódios de perversidade e crueldade foram registrados, geralmente pela Polícia Federal, a quem cabe a repressão ao tráfico de pessoas. Um deles se refere a uma fazenda do Pará, em que um trabalhador que tentara fugir fora perseguido e preso pelos jagunços, morto, esquartejado e colocado no coxo como ração dos porcos. Assim, foi encontrado pela polícia, que chegou à fazenda alertada por outros trabalhadores que conseguiram fugir. Eu poderia fazer uma lista de perversidades semelhantes nas últimas 3 décadas. É um texto do início dos anos 2000. Aqui, por uma questão de configuração, o gabarito já veio junto, mas vamos nessa, pessoal. Considerando o texto e conhecimentos correlatos e de acordo com a perspectiva sociológica voltada para pensar as dinâmicas sociais dos espaços rurais e urbanos, assinale a alternativa correta. Bom, vocês já sabem que a alternativa correta é a letra E. Muitos dos aspectos violentos observados em áreas rurais do Brasil estão relacionados à predominância da informalidade nas relações de trabalho, ao desrespeito a direitos e ao não cumprimento de leis. Quando eu trabalhei com vocês o tema dos conflitos rurais, eu mostrei para vocês que, de acordo com a Comissão Nacional da Terra, os conflitos rurais têm como pauta o tema da terra, o tema da água e o tema do trabalho, o qual se encaixa na questão aqui que nós estamos comentando. Então, vamos ver aqui as outras alternativas. Letra A. No Brasil, as realidades sociais urbanas são tradicionalmente concebidas como distintas das realidades sociais rurais. Contudo, nas últimas décadas, ambas têm reforçado uma série de diferenças explicadas pelos fluxos econômicos, pela proximidade espacial e pelos problemas sociais partilhados por ambas. É uma alternativa que não dialoga com a contextualização da questão, é uma alternativa que vai dialogar mais com o tema das migrações, da migração do rural para o urbano, com um conceito que é o de novo rural. Então, não dialoga diretamente com o que está sendo pedido aqui. Letra B. O crescimento do agronegócio no Brasil nas últimas décadas vem acompanhado de um proporcional aumento da distribuição mais igualitária.
pois a riqueza adquirida se concentrou principalmente nas mãos dos pequenos produtores. A gente discutiu isso em estrutura fundiária brasileira. A gente tem uma distribuição igualitária? A riqueza está distribuída nas mãos dos pequenos produtores? A gente viu que não. Letra C, o trabalho escravo contemporâneo não caracteriza novas formas de escravidão ou mesmo expressões de violência. O texto que vocês leram já desmontou essa alternativa, mesmo que vocês não soubessem o que é trabalho análogo à escravidão. Letra D, o boia fria, o movimento do sem terra, o trabalho escravo e o trabalho infantil são expressões sociais que já desapareceram? Não, né, gente? Nós vimos isso em sala, né? Questão 45 é a nossa última questão. É uma questão sobre a participação das Forças Armadas para a preservação do meio ambiente. Isso foi abordado em sala de aula e também na nossa aula de revisão. Nós temos aqui uma operação em destaque, que é a Operação Samaúma. Forças Armadas atuam no combate a crimes ambientais. Desde o dia 28 de junho, já foram confiscados 700 metros cúbicos de madeira e aplicados mais de R$173 mil em multas. É um texto, uma matéria institucional do site do governo que diz: no combate a crimes ambientais como desmatamento ilegal e queimadas, as Forças Armadas e agentes ambientais entram na floresta amazônica em meio à vegetação densa para evitar os ilícitos e punir quem os pratica. Uma das ações é a Operação Samaúma, autorizada no dia 28 de junho para atuar no Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. A operação foi batizada com o nome da maior árvore da floresta amazônica, que pode alcançar 70 metros. A Operação Samaúma ocorre em parceria com agências ambientais, militares das Forças Armadas, na prevenção e na repressão a crimes ambientais em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em áreas de propriedade ou sob posse da União. Também podem atuar em outras áreas dos estados abrangidos pela operação, desde que haja requerimento do governador. Na operação já foram apreendidos mais de 1,2 milhão vindos de ilícitos cometidos por infratores ambientais. Foram confiscados 700 metros cúbicos de madeira, 6 maquinários de serraria, 4 espingardas e munição, 2 tratores, uma retroescavadeira e aplicados 173,5 mil em multas. Os dados foram atualizados até o dia 16 de julho. Essa é uma questão que traz alternativas bem grandes para vocês. E vamos lá, é a nossa última questão. A notícia acima mostra a importância do papel do Estado na defesa e conservação do território nacional, bem como as estratégias e ações efetivas para a proteção e a vigilância do bioma amazônico. É notória a atuação das Forças Armadas na Amazônia como braços do Estado brasileiro para garantir a proteção e a preservação ambiental. Com relação às ações que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos pelas Forças Armadas, no que se refere à preservação ambiental, podemos afirmar que: letra A, após revitalizado o objetivo do projeto Calha Norte, com a implantação do Sistema Integrado de Vigilância da Amazônica, SIVAM, seria garantir a presença do Estado e contribuir para a defesa nacional e para a assistência às populações locais, sendo como única forma de atuação mobiliar os recursos humanos, com recursos humanos a faixa fronteiriça através dos chamados pelotões de fronteira. Suas ações, letra B, estão exclusivamente relacionadas à atividade fim, ou seja, o preparo e emprego operacional da tropa em caso de invasão do território amazônico, sem se envolver em ações subsidiárias do governo, as quais são de total responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Letra C. As Forças Armadas podem ser empregadas para apoiar as agências ambientais, os órgãos de segurança pública e todas as instituições que têm responsabilidade na preservação ambiental. Para as Forças Armadas, a preservação ambiental faz parte da política de defesa que coloca a Amazônia como prioridade. Letra D.
As ações desenvolvidas pelas Forças Armadas na região amazônica, além de não ser uma prioridade do governo, através do Ministério da Defesa, tampouco tem contribuído para coibir o ilícito pelo infrator ambiental, tornando desnecessário uma atuação na região. O foco, letra E, da presença das Forças Armadas na Amazônia é o combate ao desmatamento e aos ilícitos. Cada agência tem sua função e cabe às Forças Armadas, principalmente, a coleta de amostras da fauna e flora amazônica para fins de estudos científicos, bem como ampliar a segurança nas áreas de garimpo. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta? A resposta para a nossa última questão é a letra C, que, da mesma forma como eu apresentei em sala para vocês, mostra que as Forças Armadas têm apoiado as agências ambientais no combate a ilícitos, na preservação ambiental. Bem, pessoal, aqui eu termino então o nosso encontro. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a prova e até um outro encontro, não é mesmo, pessoal? Estamos acabando o nosso ano e as nossas videoaulas. Dúvidas, esclarecimentos, por favor, registrem no fórum. Tchau, tchau.